Bom, pessoal, se você chegou nesse vídeo aí, provavelmente você escutou alguma coisa a respeito do novo lançamento do Snapdragon 8 Elite Gen 5, né? O novo processador da Snapdragon para os Androids aí. E ouviu lá falar sobre o codec APV, ou talvez você viu em algum lugar sobre a Samsung está fazendo um codec para competir com o ProRes e tal. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco a respeito de codecs, por que precisa deles, o que é, mais ou menos. Lembrando que esse vídeo aqui não tem roteiro, eu não costumo fazer vídeo com roteiro, então se tiver alguma coisa, alguma informação errada aí que eu passar, fique à vontade para comentar aí, fazer um comentário, mas eu vou passar aqui mais ou menos o meu entendimento dos codecs, como eles nasceram e para que serve, para você ter um entendimento do que é esse negócio de APV aí, que você, eu vi o lançamento, mas eu não sei nem o que é um codec, talvez você seja essa pessoa. Então, bora lá, bora falar sobre codec, vai ser uma conversa sobre codecs, bora lá. Bom, se você é mais velho aí, assim como eu aí, cresceu aí nos anos 90, talvez você se lembre aí como que era consumir vídeos nos anos 90 aí, principalmente no começo dos anos 90 aí. A gente não tinha internet, assim, tinha lá pelo meio dos anos 90, final dos anos 90, mas era poucas pessoas que tinham acesso, era muito lenta e tal, mas no começo ali dos anos 90, até no meio dos anos 90 aqui no Brasil, a forma de consumir vídeo, filmes, essas coisas era o cinema, você ia no cinema, poucas pessoas iam no cinema, se você tinha que ter dinheiro, né? Não era tão acessível quanto é hoje, mas eu mesmo nunca fui no cinema na minha infância, adolescência e tal. Ou você ia lá e alugava a famosa fita VHS, que é um formato analógico de vídeo, né? De armazenar o vídeo ali, né? Com uma fita com, se eu não me engano, eletromagnética. Pra mim é meio bruxaria aquele negócio ali, conseguir armazenar vídeo. Beleza, então a gente só tinha formas analógicas de ver vídeo. Lá no cinema colocava-se um rolo de filme no projetor e tal, ou você ia lá, alugava o VHS, a fita VHS, e depois começou a aparecer aí, já nos anos 90 mesmo, eu acho, nos DVDs. Então começou a aparecer os DVDs, e com os DVDs aí, que é um formato digital de vídeo, começa a aparecer os codecs, né? A gente começa a ter contato com os codecs, né? O que é o codec? O codec é uma forma de você, para falar bem simplesmente assim, comprimir o vídeo para caber no DVD, por exemplo. Uma coisa que você tem que ter em mente é que um vídeo nada mais é do que uma sequência de fotos. São normalmente aí na internet que a gente utiliza 30 fotos por segundo, ou no cinema bastante utilizado 24 fotos por segundo. E uma coisa que a maioria das pessoas não param para pensar assim, talvez você nunca tenha parado para pensar, é o quão pesado em termos de tamanho de arquivo isso é. Então se você, por exemplo, se você é fotógrafo e tal, e você já tirou uma foto aí em formato RAW, DNG, né, que é aquele formato com mais liberdade para você editar e tal, você sabe que tem ali, sei lá, uns 20, 30 megas cada DNG, cada arquivo. Se você colocar aqui um vídeo, são uma sequência de fotos, se você colocar 30 fotos, 30 vezes 30 mega aí, você faz as contas aí e você vai ver que cada segundo já é bastante pesado, né? É um tamanho de arquivo bem grande, né? Para um segundo já. Então, aí você fala, não, mas tem o JPEG, por exemplo, né? Que são arquivos já comprimidos, porém você não tem aquela liberdade para editar, mas mesmo assim, se você pensar em uma imagem aí de 3 megas, um JPEG de 3 megas, coloca 30 vezes 3 megas, você vai ver aí que 10 vezes 3 megas já vai dar 30, então 60, 90 megas, então você tá falando aí de 100 megas aí para um segundo, acho que é isso, eu não sou bom de conta. Então você vê que vai crescendo aí muito rápido, né, o peso desse arquivo aí em questão de tamanho de arquivo. Bom, e é aí que entra a necessidade dos codecs, né, porque você imagina aí, você tinha um DVD, o DVD, se eu não me engano, eram 4 gigas, então você tinha que encaixar ali um filme de 2 horas e pouco, então você precisava de alguma coisa para comprimir aquele arquivo, né, comprimir aquele vídeo. Os codecs são assim, compressores e descompressores, né, de vídeo, com algoritmos assim extremamente complicados. Então ele cria um arquivo ali que ele vai transformar aquele vídeo em dados, né, que vai ser interpretado pelo decoder, né? Tem um encoder, que é o lado que vai comprimir, e o decoder, que é o lado que vai descomprimir. Falando muito entre aspas aí, tá? Então beleza, a gente teve os DVDs ali, uma forma de você assistir filmes e tal. Acho que ele era em MPEG 2, se eu não me engano. Depois veio o Blu-ray, que não teve muita adoção aí, que cabia um
pouquinho mais naquele disco, né, de Blu-ray. Aí ele utilizava já o H264, se eu não me engano, que é um códec que a gente usa até hoje. Esse vídeo aqui eu vou exportar ele em H264 e nada mais é que isso. Esses códecs aí, eles são códecs interframes, ou seja, ele vai ter uma certa predição de pixel, vai fazer várias gambiarras aí para conseguir diminuir o tamanho do arquivo. Então, por exemplo, esses códecs como o H264, o H265, que são os mais utilizados hoje em dia, eu tô gravando esse vídeo aqui, eu vou exportar ele em H264 e lá no algoritmo dele lá, ele vai perceber uma coisa, ele vai perceber, ó, só essa parte aqui, ó, é a que tá mais mudando no vídeo, tá vendo? E a minha cabeça ali um pouco e tal, porém ali, ó, aquele armário ali, ele não tá mudando. Então, por que eu vou gravar, por exemplo, um JPEG de cada frame aqui, com aquele armário ali, sendo que ele não muda? Então ele vai criar quadradinhos aqui em volta de mim para fazer tipo uma máscara, para dizer pro encoder lá tal, que só essa parte está se movendo e ele pode repetir aquela parte dali. Tais frames ali você pode repetir e só aqui que tá movendo. Então ele vai meio que rastrear o movimento para só mudar nos frames só o que tá realmente se movendo, entendeu? Por isso que ele é falam que é uma predição de pixels, né? Porque ele não vai ter armazenado esse frame inteiro. Ele não tem o frame inteiro, ele tem os algoritmos dele para entender o frame e passar para você. Aí beleza, você tem esses códecs, os mais comuns aí, como eu já disse, é o H264 e o H265, que também é conhecido como HEVC, que é os que a gente utiliza aí nas redes sociais e tal. Então eles fazem que seja possível você gravar no seu celular, normalmente você vai gravar em HEVC ou H264, você postar, que normalmente lá no servidor lá da Meta, do servidor do YouTube, vai armazenar isso em H264, H265 e funciona dessa forma, né? Ele é um jeito de comprimir, conseguir você enviar pela internet, você conseguir assistir um stream, se você for ver na Netflix vai ser um codec também. O codec aí tá na sua vida todo dia, no seu celular, no YouTube, nas redes sociais, na Netflix. Todos os vídeos que você assiste passaram por um encoder e um decoder. Ele tá sendo decodificado no seu celular e ele foi encodificado na hora de criar ele, né? Porém, existe um problema que, claro que esses encoders aí, esses codecs, eles vão degradar a qualidade do seu vídeo. Assim, a ideia é conseguir diminuir o máximo possível do tamanho e manter o máximo possível da qualidade. Mas aí é uma balança que tem que jogar ali. Nem sempre você vai conseguir manter uma qualidade boa. Ele vai degradar o vídeo, ele vai perder informação, ele vai descartar informações de chroma subsampling, com técnicas de chroma subsampling, um monte de coisa, vai perder informação daqueles 30 frames por segundo lá, que poderiam ser 30 DNGs, isso aí seria o caso da gravação de vídeo em RAW, né, que é a informação do sensor, um frame, um DNG. Então você ia ter ali toda a informação, que seria 30 megas cada frame, e são arquivos gigantescos, que dá pra gravar no Android, inclusive eu falo bastante disso no meu canal e nas minhas redes aí. Enfim, vai ter uma degradação grande do vídeo, das informações que tem naquele vídeo. Então você tem duas opções aí, você tem o RAW, né, você pegar a informação direto do sensor, que é gigantesco, ou você degradar bastante com esses códecs e fica esse espaço aí no meio. E é aí que entra o APV ou os códecs aí chamados profissionais, né, como o ProRes, o codec da Sony, se não me engano é XAVC, acho que é isso, e são codecs profissionais que é para você, eles são feitos para você editar ele, né. Muito dessa necessidade acontece na edição, porque às vezes você trabalha com um grupo de pessoas ali que vai editar um filme, uma série, alguma coisa ali, e você faz alterações no vídeo, tem que exportar para outra pessoa mexer nesse vídeo, aí você vai exportar e a outra pessoa vai mexer, a outra pessoa vai exportar. Se você fizer isso com os códecs comuns interframes, ele vai se degradando. Cada vez que você exporta ele vai se degradar mais, porque na primeira vez que você exportou, lembra, ele já perdeu as informações. Ele já pegou os frames, meio que não existem mais completos. Ele já fez aquela máscara e tal, e fez aquela gambiarra. Então, você vai degradando e ficou essa lacuna aí entre o RAW e os códecs comuns de utilização para você assistir aí. E
que ficou essa lacuna para você ter um formato fácil de utilizar, fácil de editar e que não perca muita qualidade. Então é aí que entra o ProRes, o APV, que é o que foi lançado agora, que são codecs intraframes. É isso? Intraframe, intraframe, às vezes eu me confundo, mas eu acho que é intraframes, porque imagina só, como aquele exemplo lá no caso do intraframe, ele vai utilizar como cada frame vai ter o seu JPEG, muito entre aspas, você vai ter o frame comprimido, mas você tem ele lá, na hora de editar você corta, ele tem todos os frames para cortar. No HEVC, H264, esses outros codecs para utilização de streaming e tal, na hora que se você for editar ele, se você fizer um corte, por exemplo, aquelas informações do armário não tá se mexendo no frame tal ao frame tal, você percebe que se você cortar ali, você quebra essa cadeia, né? Quebra essa linha, então ele tem que recalcular tudo para saber se o armário vai mexer ou não, porque ele tá utilizando os frames anteriores e posteriores para criar o frame do meio, entendeu? Então, por ser um codec aí de uso profissional, ele também vai ter mais opções aí com bitrate maior, né? Um bitrate bem mais alto que o utilizado normalmente nos HEVC, H264. Também vai ter aí um chroma subsample melhor, né? Do que os comuns aí, que o HEVC, H264 vai utilizar normalmente 420 de chroma subsample. Então, no ProRes, no APV, você vai ver 422, ou seja, ele tá descartando menos informação de cor. Vai ter 10 bits, 12 bits, entendeu? Vai ter várias ferramentas, várias opções para você manter mais ainda a qualidade do vídeo, para você poder editar e ter mais informação na hora da edição. Então é isso, muito basicamente aí, muito simplesmente falando, é um vídeo com muito mais qualidade, que ele é mais pesado, ele tem um tamanho maior, não chega a ser o tamanho do RAW, né, que é a informação direto do sensor antes do debayer ali, inclusive, que é bem maior, mas é ali aquele negócio para preencher aquela lacuna do meio. Então você não quer ir no RAW, né, no formato RAW, porque é muito pesado, e também não precisa utilizar esses codecs que degradam muito o vídeo. Então ele fica ali no meio e é perfeito para você editar, né, muito bom para você editar. Como eu falei, dá para você fazer cortes muito de boa, assim, roda muito bem nos programas de edição, e você tem o chroma subsample melhor, ou seja, você tem mais informação de cor, você tem uma profundidade de cor maior, você tem 10 bits, 12 bits. É um vídeo com uma qualidade melhor, por isso que dizem profissional, né? Um vídeo com uma qualidade melhor, que é muito bom para você editar, e depois você vai acabar exportando ele para HEVC, H264 para você postar aí nas redes sociais ou até no próprio Netflix. Você vai ter lá, vai ser utilizar um codec comum, ele não vem em ProRes, a Netflix não guarda lá nos servidores dela arquivos em ProRes, esse tipo de coisa, não, ele vai gravar em H264, H265 comumente. Mas todos esses vídeos da Netflix que você viu, os filmes e tal, eles passaram por esse processo de edição, e para editar é muito melhor o ProRes, o APV e tal. Ou então, se dependendo da produção, aí eles utilizam RAW mesmo, ARRI RAW, que é da ARRI Alexa lá e tal, ou Cinema DNG, enfim, dependendo da câmera que eles utilizaram lá. Então, com o avanço aí das câmeras de celulares aí cada vez melhores, inclusive esse vídeo que eu tô gravando em um Android de 2023 com Apple ProRes, sim, no Android, eu gravando em ProRes no Android, se quem me acompanha aí sabe aí que eu gravo praticamente todos os meus vídeos em ProRes, dá pra gravar no Android de boa, tranquilo, com o Motion Cam Pro, dá pra gravar RAW, só que o ProRes, no caso, ele roda via software, né, o encoder dele é via software. O APV agora vai vir via hardware no chip da Snapdragon, então é uma forma mais nativa, mais, posso dizer assim, mais confiável, não sei se é mais confiável, né, porque ele tá rodando o encoder ali no chip, tem um chip só pra fazer um encoder, que é uma coisa que diferia aí o Android do iPhone, que o iPhone tinha o encoder de ProRes, né, o Android não tinha, mas sempre gravei em ProRes no Android, também dá pra gravar em RAW, que seria um passo acima, e depois que você gravar em RAW, você pode, por exemplo, passar ele em qualquer encoder que você quiser. Você pode passar no APV, você pode passar no ProRes High Quality, ProRes RAW, qualquer ProRes. Então, um vídeo em RAW, né, no formato RAW, que é a informação direto do sensor ali, você pode passar ela por qualquer encoder que você quiser aí, por isso que funciona no Android, porque você tem acesso ao RAW, né, na verdade, no Motion Cam Pro, ele tá pegando o RAW e fazendo a conversão para ProRes ali em tempo real, enquanto você tá gravando. Ele tá já pegando o RAW e passando no encoder via software e te dando o vídeo. Então é isso, agora vai ter no Android um encoder, esse encoder aí chama APV, Advanced Professional Video. Ele foi desenvolvido pela Samsung, agora depois que eu já passei toda a história aí, praticamente aí, que eu lembro da minha cabeça, como eu disse, não tem roteiro. Foi criado aí pela Samsung e outras empresas aí junto, e ele é open source,
então qualquer empresa vai poder implementar, inclusive por isso que tá sendo adotado tão rápido. Tô achando a adoção dele assim impressionantemente rápida. Já tem no Blackmagic Camera App o suporte, Android 16 já tem suporte, a Blackmagic já adotou ele no DaVinci Resolve, já tem suporte lá para você editar e exportar em APV. Enfim, tá bem rápida a adoção dele, porque ele é open source, não vai pagar nenhum royalties, não tem que pagar royalties, né? No caso do ProRes tem que pagar royalties para Apple, se for o da Sony lá, o XAVC, tem que pagar royalties para Sony, enfim. Esse não, esse é totalmente aberto, código aberto, qualquer empresa pode implementar sem ter que pagar nada. Então é isso, agora vai ter aí no Android um codec profissional para edição com 422 de chroma subsample, intraframe, um codec profissional aí para bater de frente com o ProRes da Apple, e vai ter ali o encoder no hardware, que é uma forma assim nativa, otimizada e via hardware de um codec profissional para você gravar vídeos com muito mais qualidade, ter mais flexibilidade na edição, tudo ali feito no encoder via hardware agora, porque o chip tem um chipzinho dedicado só para fazer esse trabalho de encoder, de compressão, muito entre aspas aí, em APV. Então é isso, eu espero que nesse vídeo aqui, eu espero que eu não tenha enrolado muito, mas eu acho que vale a pena entender ali da onde que vem, por que antes como é que era e o que foi acontecendo pra gente chegar onde chegou, e para você conseguir entender o que é o codec, pra que serve, por que é necessário no fim das contas. Aí você consegue gravar bem na sua mente. Eu acho que fica mais fácil você entender o porquê daquilo, né? O como funciona, sabendo o porquê da existência, qual foi a necessidade que fez ter aquilo e pra que serve realmente, pra que serve aquilo. Então beleza, deixa um like aí no vídeo, né? Se você aprendeu alguma coisa, eu acho difícil não ter aprendido nada aí, mas deixa um like aí, passa pros amigos aí, compartilha, ajuda aí o canal, se inscreve, que também ainda acabou de ser lançado, a gente não tem muita informação, qual vai ser a qualidade dele, quantos megas por segundo, qual vai ser o bitrate, enfim, isso aí a gente vai ter que esperar um pouquinho para pegar os primeiros celulares e fazer os testes e ver como é que vai ficar. Então se inscreve aí que logo vai ter novidade, eu vou falar sobre o APV, e quando eu falar sobre o APV você já vai saber exatamente o que é um codec, o que é o APV, enfim, porque você assistiu esse vídeo aqui, agora você sabe tudinho sobre o APV, sobre os codecs, tudinho não, né, porque sempre dá pra aprender mais aí você faz sua pesquisa no Google aí e aprende mais, beleza? É isso, se inscreve no canal, deixa um like, o sininho, essas coisas aí, baixaria aí, e compartilha aí com os outros que não sabem o que é um codec e qual é a grande novidade esse APV, como é uma grande novidade, sim, uma novidade que eu estava esperando muito, beleza? Fui!